Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Sucesso Além do Jaleco. Como vocês devem ter observado, em vários episódios anteriores eu entrevistei amigos, profissionais de renome, profissionais que conseguiram construir uma carreira muito sólida, não somente dentro das atividades que eles exercem diariamente, mas também dentro da sua vida pessoal e também em outras esferas profissionais. Lembrando sempre que o objetivo desse programa, dessa série de entrevistas, é levar informação principalmente voltada a profissionais da área da saúde que estão iniciando a sua carreira ou aqueles que estão numa fase de transição, querendo rever o que construíram, querendo buscar novos horizontes. O nosso objetivo também é fazer com que você tenha um pouco mais de referência para tomar as suas decisões. Então, se você já assistiu as outras entrevistas, deixe o seu comentário, coloque se você curtiu, compartilhe esse vídeo ou mesmo as outras entrevistas com pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse tipo de informação. E se você quiser conhecer um pouco mais do conteúdo que eu criei em relação ao projeto Sucesso Além do Jaleco, nós temos o livro que tem o link aparecendo aqui, disponível para que você possa adquirir. Será um imenso prazer saber que você pôde ler as minhas reflexões, o que eu aprendi nos quase 30 anos de atividade dentro da medicina. E dando início a essa entrevista de hoje, eu estou novamente com um profissional de referência, uma pessoa que tem uma reputação muito sólida dentro do contexto profissional e pessoal dele também, e que felizmente é meu amigo pessoal, por isso eu tenho uma imensa satisfação de poder conversar com o Dr. Neri Machado Júnior, ortopedista aqui de Pato Branco, e que prazer mesmo poder estar conversando hoje, né, Neri? Olá, doutor Vinícius. O prazer é todo meu. Uma satisfação muito grande te receber para conversarmos sobre assuntos diversos, não só da medicina, e também saber que o que mais nos valoriza é essa amizade que nós temos, né? Neri é uma pessoa a qual eu admiro muito. Nós nos conhecemos há muitos anos, né? Muitos anos. E se eu pudesse defini-lo numa única palavra, é a sensatez. Em muitas conversas que nós já tivemos, eu acredito que você vê as coisas de uma maneira muito precisa, muito cautelosa, com uma prudência e, como eu falei, assim, de uma maneira muito sensata. E eu acho que isso deve ter uma história muito grande que te levou a ter esse tipo de postura. É isso que eu quero trazer e levar para as pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa de hoje. Então, Neri, me conta um pouco como foi a sua trajetória, desde a infância, o que você achar que é relevante e também a tua decisão por ingressar numa carreira médica. Vamos lá, então. Eu sou nascido na cidade de Pato Branco, no ano de 1968. Residi aqui em Pato Branco até meus 15 anos. Depois parti para buscar conhecimentos na cidade de Curitiba. Fiquei lá, fiz minha faculdade, meu cursinho pré-vestibular. Adentrei na faculdade no ano de 1986, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Terminando a faculdade em 92, após isso fiz a residência de ortopedia e traumatologia no Hospital Santa Casa de Misericórdia, no Hospital Cajuru e no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Finalizando isso, retornei a Pato Branco no ano de 96 e aí pude me desenvolver profissionalmente desde essa época aqui. Na tua adolescência, você já tinha essa intenção de seguir uma carreira médica? Como foi essa construção? Ou isso aconteceu mais próximo ali na época do ensino médio? Você sabe que eu já refleti muitas vezes sobre isso, né? O que me levou a ser médico? Tenho familiares médicos, né, dois tios médicos na família, cujos quais eu sempre admirei o trabalho deles. Quando fui a Curitiba, a medicina era, e hoje continua sendo, era difícil de você entrar, você passar no vestibular, era algo assim, tinham poucas faculdades de medicina no estado, e o que me levou assim a fazer o curso, primeiro foi o desafio. Desafio porque eu sempre gostei de desafios e aquilo me desafiou a fazer um curso que não era algo tão simples de ser conquistado. E sempre a relação assim com o ser humano é algo que me chamou muita atenção. E a medicina é uma das poucas profissões que te coloca muito próximo numa relação interpessoal.
E isso eu acho que é uma das grandes vantagens da nossa profissão. Você citou o exemplo dos teus tios, né? Sim, A família materna, né, sim. da tua mãe é uma família muito tradicional aqui na nossa cidade, com várias, que são seus tios, né? Dois deles são médicos e que de uma certa forma te inspiraram. Mas você não teve uma pressão, uma indicação, ou mesmo uma tendência, porque eu sei que eles atuam em diferentes áreas, né? Desde da parte empresarial, né? Agricultura, como Sim. foi isso? Certamente teve, assim, por que você não faz isso? Na verdade, assim, quem foi o meu maior incentivador para seguir a carreira médica foi meu pai. Meu Uhum, pai é dentista, sempre foi dentista aqui na cidade de Pato Branco e ele sempre me incentivou a ir para a área de saúde. uhum, Dentro da área de saúde, a medicina era o que ele me dizia assim, olha, faça medicina. E eu acho que ele também gostaria de ter feito medicina na ocasião e fez odontologia. uhum, E aí eu fui sempre escutando aquilo, tá, e eu achei que era algo assim que era plausível de ser feito. Mas, Vinícius, com 16 anos eu passei no vestibular. uhum. Eu não sei se hoje, se eu voltasse lá atrás com 16 anos, eu teria condições assim de fazer uma análise que se foi realmente uma decisão que eu tomei porque eu queria realmente tomar ou foi uma decisão que foi fluindo para aquele caminho, sabe? Então eu me formei com 22 anos, é Uhum. muito cedo, né, se for ver, né? Cedo, né? Eu sempre falo a mesma coisa. É, Também entrei na faculdade com 17, né? Não tinha aham, nem 18 anos. E algumas vezes a gente vai tomando decisões que é, vão acontecendo, parece com uma naturalidade ou com uma afirmação, um apoio, um incentivo, né? Como você comentou que sim. recebeu do teu pai, né? Mas você sempre teve, porque isso é o que eu muito admiro também na tua história, essa proximidade, aí, principalmente assim, a questão familiar e que te deram esse suporte para você seguir, né, e seguir na tua formação médica. Durante o período da faculdade, especificamente, teve algum momento que você pensou, não, eu vou desistir, não é isso, não é para mim, que você precisou ligar para eles e falar, puxa, muito difícil, até as ligações, né? Era esse Naquela contato, a época eram gente saía para difíceis. estudar, ficava vários dias sem conseguir conversar com a família. Mas me conta assim, teve algum fato, algum acontecimento que te marcou durante esse período da faculdade? Então, vou te contar uma curiosidade que ocorreu no início. No primeiro ano da faculdade, eu não tinha noção do que se estudava na medicina. Quais eram as cadeiras? Porque nós Uhum, saímos aqui de Pato Branco, fizemos o segundo grau aqui, e aí fomos para Curitiba para fazer o cursinho pré-vestibular e o terceiro ano, né? E aí já entrou na faculdade disciplinas histologia, fisiologia, disciplinas clássicas, anatomia, né? sim. E Bioquímica depois. bioquímica, Aham. enfim. E aí, quando eu estudei histologia, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uhum, Né? Até você conseguir entender, interpretar a fisiologia também, te confesso que me deu um certo desespero de não conseguir abraçar aquilo em termos de conhecimento, porque na época eram tremendos sim. de Aham, tratados, né, que a gente aham. tinha que ler a respeito, e por um menino, vamos dizer assim, de 16 anos, tomar acesso a todo aquele conhecimento, assim, foi um pouquinho assustador no começo. Mas Uhum. depois as coisas se assentaram. Vai entendendo como funciona ali toda essa formação. E essa parte, assim, final da formação, a ortopedia, como foi a decisão? Então, a ortopedia sempre foi algo assim que me chamou a atenção pela dinâmica do atendimento dela. Então, na ortopedia você é muito resolutivo. O teu diagnóstico é um diagnóstico que você consegue fazer, você não depende de muitas alternativas, nem muitos exames. Basicamente, uma boa anamnese seria uma boa entrevista com o paciente e você já faz quase que um pré-diagnóstico do que ele precisa, né? E você consegue ser resolutivo em termos de tratamento, com cirurgias, enfim, ou com tratamentos não cirúrgicos. E isso, quando eu estava no quinto ano da faculdade, teve um jogo da Copa do Mundo e estava havendo uma comemoração lá em Curitiba e, infelizmente, sofremos um acidente naquele dia. Eu não me machuquei, mas a pessoa que bateu contra nós tivemos que socorrer, era um motoqueiro, e levamos para o hospital. Passei algumas horas atendendo num hospital, não foi atendido e levamos para o Hospital Cajuru. E no Cajuru é um pronto-socorro de emergência lá de Curitiba e fiquei observando do lado de fora, porque eu não podia ter acesso, né, a quantidade de pessoas que chegavam traumatizados, politraumatizados, e aquilo acho que acendeu uma luz assim, Uhum. que eu gostei daquele meio do atendimento emergencial e isso foi me delineando para essa especialidade. Você fez não somente a parte da formação regular lá da residência médica, né, dentro da especialização de
ortopedia e traumatologia, mas também você investiu muito em outras formações, né? Eu acredito, depois de formado, até recente, né? Sim. Então, teve alguma delas que foi a que mais te atraiu, que mais te despertou? Falei, puxa, eu já tinha, mudou meu conceito, ou você interpretou a própria ortopedia de uma maneira diferente depois de ter feito isso? Eu Porque sempre... algumas vezes, desculpa, É. só para complementar, algumas vezes a gente tem um norte, acredita que aquilo assim é o que você vai seguir dentro de uma filosofia, dentro da carreira, e de repente a coisa muda, né? E até recentemente nós temos muita tecnologia, muitos recursos que estão surgindo. Então, eu percebo que o profissional que não consegue rever isso e assimilar novos conhecimentos, ou se deixar aquilo que tinha estabelecido de lado, muitas vezes não consegue evoluir. Então, por isso que eu te perguntei se teve alguma coisa, algum momento que te fez rever ou até melhorar nesse contexto. Essa é uma questão muito ampla. É ampla. Eu vou discorrer um pouco mais sobre esse Quero assunto. que você faça isso, porque eu Tá? sei que tem muita coisa para nos falar. Então, desde o início, eu sempre vislumbrei trazer assim o que existia de mais moderno, o que nós poderíamos fazer de melhor para o paciente. Então, foram inúmeros cursos fora do país, desde 97 até hoje, eu acho que muitos, mais de 40, vou dizer que tive a oportunidade de fazer. No ano 2000 eu permaneci um período maior nos Estados Unidos, fazendo cirurgia de joelho e ombro, todas minimamente invasivas, então são cirurgias por artroscopia. E quando eu voltei de lá, aquilo me deu um conceito diferente de tratamento, que você poderia tratar o paciente com procedimentos com menos agressividade possível, cirurgicamente falando. Né? Então, antigamente, nos Estados Unidos, eles estavam lá, vamos dizer, 30 anos na nossa frente, isso nos anos 2000. Hoje nós já nos aproximamos bastante disso, porque o conhecimento está muito pulverizado já, né? E hoje a estrutura digital que a gente tem é totalmente diferente do acesso que eu tinha que ter lá atrás, de ir a uma biblioteca, pegar um periódico para ler, que levava 6 meses para chegar aqui no Brasil, e hoje as publicações já estão online para a gente, né? Então o acesso está muito fácil, e a medicina ela é muito dinâmica, e nós estamos tendo agora uma mudança muito grande na medicina, novamente, onde deixa-se de ter um maior direcionamento para as atividades cirúrgicas, e o tratamento não cirúrgico também está sendo considerado, com células-tronco, infiltrações, né? Medicina regenerativa. Então são novos horizontes que estão vindo pela frente aí, né? E qual você acha que talvez seja é difícil dizer isso, né? Porque como você muito bem explicou, são várias frentes que estão se desenvolvendo, né? A parte tecnológica, a parte de estudos, de capacidade regenerativa, né? De células-tronco, que até alguns anos, quando se falava isso, parecia um pouco de uma utopia, né? Sim. Hoje, assim, qual te brilha mais os olhos? São dois aspectos. Hoje, assim, nós temos a cirurgia robótica. Sim. Cirurgia robótica, que é algo assim que, na nossa prática, eu poderia dizer que nos brilha muito os olhos, porque a gente está conseguindo aplicar uma tecnologia de ponta para o tratamento de determinadas patologias com resultados excelentes. E é legal. Vocês conseguiram viabilizar e trazer isso a Pato Branco, né? Exatamente. Então, hoje, nós na clínica, nós temos o robô Rosa, que é capacitado para fazer cirurgias de prótese de quadril e joelho. E isso, eu posso dizer assim, com grande satisfação, que fomos a primeira cidade do estado a ter cirurgia ortopédica de quadril robótica, né? E a terceira a ter nível de joelho. Puxa, né? Então, são poucos ainda os centros que têm essa tecnologia, e hoje estamos com 100 procedimentos realizados, 100 próteses feitas, e esses procedimentos assim, mudaram o nosso conceito de analisar esse tipo de cirurgia. Eu acho interessante também que dentro dessa resposta você fala muito num senso de equipe, né? Usando muito a palavra nosso. Hoje vocês têm dentro do serviço de ortopedia uma equipe muito ampla, dinâmica, e que consegue abordar isso, né? Então me conta como está essa estrutura, e eu acho que é interessante comentar também essa construção, porque muitos profissionais preferem seguir a sua carreira de uma maneira independente, né? Não se vinculando a outros.
e até mesmo por dificuldade, porque no meio médico a minha percepção é que é difícil às vezes que os profissionais consigam compor um grupo, compor uma equipe, né? É mais fácil infinitamente mais fácil um grupo de advogados trabalhar junto do que um grupo de médicos. Mas você conseguiu isso, já são vários anos, né, com essa equipe. Isso foi algo que acrescentou, né, na tua carreira, você acha que foi uma decisão correta que você teve? Acredito que sim, Sem né? dúvida que sim, sabe? O que eu sempre imaginei? Por que não, numa cidade, na época de 80, 70 mil habitantes, não sermos uma referência em ortopedia, como tem em outros centros, áreas específicas que são referências? Por que não aqui em Pato Branco? Haja visto que é uma cidade que já tem um perfil de atendimento médico, já tivemos colegas que desbravaram a medicina aqui em Pato Branco, nos deixaram terreno aberto para nós construirmos algo que possa realmente manter a diferença que Pato Branco tem a nível de saúde no estado, né? Não só no estado, como na toda a A nossa nossa cidade é macro-região, privilegiada em né? termos de profissionais que desbravaram em várias Exatamente, né? especialidades, né? Eu acho que isso Na foi um ortopedia grande também. fator assim que nos permite se desenvolver dali para frente, né? E essas clínicas ortopédicas de múltiplas especialidades é a realidade nos outros centros. E por que não aqui, né? E aí conseguimos ter um grupo de colegas, cada um atuando nas suas áreas específicas, e isso facilitou muito o trabalho em equipe, né? O atendimento para o paciente hoje, o paciente chega na nossa clínica com uma patologia de qualquer área da ortopedia, a gente tem como dar o melhor atendimento, porque existem especialistas nessas áreas, né? Hoje você está atuando numa área específica ou você ainda meio que Olha, participa do todo, então? eu sou ortopedista de formação. Então, um ortopedista de formação, ele atende todas as áreas. Mas a minha sub-área é a cirurgia do joelho e a cirurgia do ombro, né? Poderia-se dizer que são as tuas preferidas também? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Eu acho que isso é bem importante porque É, todo mundo tem aquele procedimento, aquela cirurgia é. que atrai, que traz um pouco mais de É. satisfação. Você tem aproximadamente um número aproximado, porque são 30 anos, né? Desde que você iniciou. Está completando agora 30 anos, né? Correto? 30 anos de especialidade. Isso. Então, você tem um número aproximado de pessoas que você já atendeu, que você já fez cirurgias, alguma referência disso? Deve ser muito grande. Até um tempo atrás nós catalogávamos o número de cirurgias, né? Mas já passou em muito de 10 mil cirurgias, já passaram, né? Eu diria que deve estar próximo de 15 mil cirurgias realizadas, já eu não conseguiria te falar 15, 30 anos, é uma média de 500 cirurgias por ano, alguns anos mais, outros anos Sim. menos, então aproximadamente isso, eu diria, estaria esse número aí entre 12, 13, 15 mil cirurgias feitas já. Legal. E dentro dessas cirurgias, existe sempre muitas questões, né? Quando a gente executa um ato médico invasivo, como é uma intervenção cirúrgica, ela gera uma série de consequências, né? São consequências que envolvem o cuidado, né, da realização da cirurgia, uma equipe de anestesia, a recuperação, a gravidade do caso também, que muitas vezes chega, a evolução da cicatrização, do pós-operatório, o cuidado do paciente, tem muitos fatores que acabam sendo envolvidos e que ficam, de uma certa forma, sob a responsabilidade do cirurgião principal. Nesses anos todos, eu acredito que você tenha enfrentado muitas situações de dúvida, de sofrimento, de angústia, assim, de talvez assim, puxa, como que eu vou contornar essa situação? Alguma delas que te marcou, que você queira comentar ou compartilhar, no sentido de mostrar também para os outros profissionais e que isso é uma coisa que precisa ser considerada quando você decide seguir uma carreira, porque não são somente os louros, né? Não, A gente tem que pensar também exatamente. no que acontece nessa jornada. Sem dúvida que sim, Vinícius. Eu costumo dizer assim, o médico nunca vai ter uma noite totalmente bem dormida após operar um paciente.
Por quê? Existe uma preocupação contínua com a evolução daquele paciente, né? Porque a partir do momento que você submete o paciente a um tratamento cirúrgico, você tem uma responsabilidade não só do ato cirúrgico. Exato. Até a tua responsabilidade inicia lá atrás, na indicação, e vai finalizar quando o paciente estiver bem novamente. E esse ciclo todo, nós já passamos por situações de complicações que são inerentes ao ato cirúrgico. Quem não teve, o médico que não teve isso é porque ele não operou, porque ele não tratou, né? Exato, né? Mas o mais importante disso tudo é você ter a tranquilidade para você poder contornar estas situações, fazer isso da maneira que seja mais adequado para o teu paciente. E é claro que também no atendimento da emergência, no atendimento do trauma, nós perdemos pacientes também. Sim, né? né? Como eu falei, a complexidade A muitas vezes. complexidade é muito grande, né? E eu tenho fatos assim que hoje eu costumo comentar de uma paciente que me marcou muito na minha profissão, uma jovem aqui da região que sofreu um acidente de carro e chegou no hospital completamente machucada, fraturas múltiplas e não estava consciente, e aí eu tenho o hábito de conversar com o paciente quando chega a isso, e independente de estar consciente ou não, eu explico o que aconteceu. Interessante Então, isso, né? eu cheguei próximo dessa pessoa, lembro do nome, do sobrenome, da idade, não veio ao caso nós citarmos aqui, claro. mas cheguei próximo dela e falei, olha, você sofreu um acidente, você tem uma fratura grave em ambas as pernas, nos fêmurs também, né? E tem trauma abdominal, trauma torácico. Nós vamos fazer o possível para a gente contornar a situação, vamos cuidar bem de você. Enfim, e aí aquilo me marcou. Quando eu terminei de falar, ela inconsciente, escorreu uma lágrima. Aí aquela paciente levamos para o centro cirúrgico, operamos, durante a noite a equipe da cirurgia geral operou também, mas era um caso extremamente grave. No dia seguinte ela veio a óbito. Puxa. Né? A vida seguiu, o paciente, eu não consegui conversar com a família na ocasião, acho que a família não estava aí. Tá? Dali 2 meses, uma senhora chega no meu consultório, senta na minha frente, uma entrevista, uma consulta, pois não, o que a senhora tem? Ela chorou, e eu não consegui entender o porquê daquele choro. Aí ela me contou que ela era a mãe daquela paciente. Puxa. E aí eu contei essa história para ela. Ela me agradeceu, me abraçou, conversamos, tentei confortá-la da melhor maneira possível. Passaram-se os anos, hoje ela continuou sendo minha paciente, já fiz prótese nos 2 joelhos dela, é uma senhora muito dinâmica, muito ativa, conseguiu superar essa situação, mas isso me marcou muito, essa situação, sabe? Eu achei isso de uma sensibilidade da tua parte muito grande, o fato de você explicar mesmo para um paciente inconsciente de ter isso dentro da tua rotina. De onde você tirou isso? Foi uma coisa que alguém te inspirou, você viu em algum lugar, foi uma coisa que você decidiu fazer? Você lembra disso? Assim, eu acho que não tenho uma lembrança de como isso, mas eu procuro assim passar para as pessoas, assim, um dos lemas que eu sigo na minha vida é que a gente tem que ser facilitador para as pessoas. Então eu não estou aqui nesse mundo para gerar dificuldade para os outros, e sim para facilitar a vida dos outros. E quando eles chegam, o paciente chega para a gente atender, eu tento resolver aquele problema de uma forma que simplifique para a pessoa. É sempre tirando as pedras do caminho. Eu falo isso para a nossa equipe, para nossas secretárias, vocês não têm que criar dificuldade, vocês têm que criar facilidades para as pessoas. E se posicionar numa maneira de igual para igual, porque nós não somos nada além do que aquela outra pessoa é, né? Então o mundo mostra para a gente, nas perdas, nas dificuldades, o grau de relação interpessoal, que é a coisa mais importante que a gente tem. Isso é uma das coisas que eu acredito muito, e eu acho que fecha mais ou menos com a ideia de que tudo que você transmite, tudo que você oferece aos outros é o que você vai receber. Né? Exatamente. Então, e numa situação, principalmente de trauma, de estresse, não é incomum, vamos falar assim, que o profissional que está atendendo haja com uma certa agressividade, não vou dizer agressividade no rispidez, sentido, né? Rispidez, perfeito, mas assim, mas a pessoa que está lá, certamente ela não gostaria de estar naquela situação,
né? E infelizmente, eu sempre falo também que o mundo dá voltas, né? E quem sabe em que momento não pode estar a gente numa situação, Sim, né, de vulnerabilidade, como muitas vezes, às vezes um paciente vem. E eu entendo isso também dentro da própria cirurgia plástica. Às vezes a pessoa que chega, vamos falar de uma cirurgia estética, né, que uhum, pode ser questionada, por que fazer? Mas aquela pessoa sabe o que ela está sofrendo com uma determinada característica, uma mulher que tem mamas muito grandes, a questão de autoestima e tudo, e isso tem um valor muito grande. E quando a gente potencializa essa situação a um trauma, uma situação de estresse extremo, de um risco de vida, como é sim. o teu caso, essa sensibilidade, como eu falei, é algo muito interessante, sabe? Muito legal e te parabenizo por isso, por esse teu cuidado. E a questão também que eu acho importante considerar, perguntei assim se teve alguém que te inspirou em relação a essa atitude, mas dentro da tua jornada médica, né, da tua carreira, da tua formação em diferentes níveis. Você tem pessoas ou pessoa, né, que te abriu portas, que te incentivou, que foi uma inspiração para você? Sim, com certeza que sim. E não são poucas as pessoas, são várias pessoas que trazem essa inspiração, né? Eu tive um professor que era chefe da residência, o Dr. Viale, de Curitiba, uma pessoa que me inspirou muito no sentido de buscar sempre o melhor, de ir atrás, de procurar tecnologias, de tentar fazer aquilo sempre o melhor, sempre buscando se capacitar. É uma pessoa que tinha uma formação, tem uma formação excelente, né? E nos transmitiu isso. E também tive professores muito humanos que nos ensinaram essa relação médico-paciente, do Dr. Falavinha em Curitiba, Dr. Ademir Churoff, sabe? São médicos que eu posso citar assim que realmente nos inspiraram nessa relação interpessoal, no atendimento para o paciente, no carinho para com o paciente. E esse tipo de reconhecimento eu gosto muito quando as pessoas com as quais estou conversando fazem, porque é uma maneira de lembrar, né, Uhum, de reforçar isso dentro da sua sim, própria história, né? Não quer dizer que as pessoas que você não citou também não tenham sido sem dúvida, importantes, né? sem Porque dúvida. muitas vezes as pessoas nos ajudam sem saber que estão ajudando, também tem essa situação, né? Exato. Então, a nossa vida enquanto profissional, ela é sempre cheia de detalhes, né? E se a gente não tiver boas pessoas que nos orientem e que Uhum, a gente também saber extrair essas informações, ela fica um pouco difícil. A gente comentou há pouco do quão estressante é a profissão, é o fato de você realizar uma intervenção e quando você chega em casa, naturalmente qualquer pessoa tenta esquecer o dia a dia, mas você não se desliga, né? Você mesmo falou, das noites você acorda de madrugada e clique, lembra, puxa, clique. será que está tudo bem? Você tem algum hobby, alguma coisa que você goste de fazer no teu dia a dia e que te permite diminuir essa carga de estresse, trazer um pouco mais de equilíbrio? Eu defendo muito, Neri, que o profissional de sucesso, ele não pode se dedicar somente à sua profissão. Sim. Ele tem que ter um equilíbrio da sua rotina de cuidados pessoais com com a família, amigos, novos conhecimentos. Então, por isso que eu te pergunto especificamente qual é o teu segredo, qual é a tua rotina aí de baixar um pouco o nível de sofrimento, vamos assim dizer, ou de comprometimento, né? Então, há muito tempo, eu e a minha esposa, Giovana, nós fazemos academia diariamente. Uhum, Então, isso é todos os dias, 6:30 da manhã, de segunda a sexta, nós vamos para a academia, musculação, atividades aeróbicas, spinning, aula de funcional, e isso uhum. há muitos anos, né? Há muitos anos, eu quero dizer, desde que o mais novo nasceu, então 26 Poxa, que anos já, legal. né? Uhum. Então, diariamente temos esse hábito. Nos finais de semana nós pedalamos, gostamos Uhum. de pedalar, né? E quando o tempo permite, nós estamos no litoral, eu gosto muito de navegar também, sabe? Isso. É uma coisa. Você fez uma formação muito completa, né? Você tem o teu próprio barco, né? Fez toda como foi isso aí? Até que nível você chegou? Então, a formação foi o seguinte: no início, lá atrás, eu iniciei fazendo o curso de arraiz amador, né? O arraiz amador ele permite você ter uma navegação de interior, né? Uma navegação próxima da costa ali. E aí veio a pandemia, eu estava
o que eu vou fazer durante a pandemia, né? Aí resolvi fazer o curso de mestre. Uhum. E o curso de mestre permite uma navegação nível Brasil, mas entre capitanias, né? Então você pode ir de uma cidade para outra mais afastado da costa, a tua navegação. Passado isso, eu resolvi fazer o curso de capitão. E aí tirei a carteira de capitão amador, que fui lá em Paranaguá, na Capitania dos Portos, para prestar uma prova. Fizemos um ano de estudo para poder fazer essa formação de capitão amador. E isso permite uma navegação em águas internacionais. Você pode navegar fora, né, a nível de amador. E também fiz o curso de radiofonia marítima, né, Específico. onde você pode ter. Então, estou com uma formação. E qual foi a maior aventura, né, vamos dizer assim, uma viagem que você fez e que te marcou como sendo vencer uma barreira, vencer um desafio dentro da tua atividade náutica? Então, nós costumamos dar a volta na ilha de Florianópolis, já fizemos algumas vezes, né? E também já fizemos uma navegação descendo do Paraná até o litoral de Santa Catarina. Legal, né? legal. Mas isso é só uma fase que eu quero ainda evoluir bastante. Eu imagino que você já tenha planejado É. novos limites aí, com certeza. Você falou assim da Giovana, da tua esposa. São quantos anos que você já tem de relacionamento, de casamento? E também os frutos, né, desse relacionamento, o Rafael e o Lorenzo, né? Então, conta um pouquinho dessa estrutura familiar. Eu e a Giovana, nós temos desde os 18 anos. Né? Então, nós começamos a namorar e depois veio o noivado, foram 7 anos, isso tudo. E agora já 34 anos de casamento. Puxa, uma relação longa, 2 né? filhos, Rafael, médico, ortopedista também, né? Trabalha conosco na clínica, e o Lorenzo, que está na área de agronomia. Muito legal. O que eu vejo, assim, a gente percebe convivendo com vocês e você agora dando um exemplo de de praticar academia diariamente juntos, né? Que vocês são muito companheiros dentro de tudo que você se propõe, né? Nós somos uma equipe, eu costumo dizer. E aqui dentro da família, cada um tem a sua função específica, né? Cada um sabe o que deve fazer, então essa equipe, graças a Deus, está funcionando muito bem há muitos anos. Imagino que sim, né? E especialmente a Giovana, ela também se envolve também na parte da clínica de vocês, né? Família, tudo. Eu acho que isso também, de uma certa forma, é um porto seguro para você, né? Ela é fundamental na questão de nos deixar tranquilos para poder exercer a medicina, sabe? Eu costumo dizer sempre para ela, porque se não fosse a participação dela em todos os empreendimentos, a gente não teria a tranquilidade para poder exercer a medicina com segurança, sabendo que tem alguém de extrema confiança por trás disso tudo, né? E ela que gerencia a clínica hoje, que cuida de toda essa parte há muitos anos, né? Tem a formação de administradora de empresa, trabalhou em empresa, em indústria, então ela sabe, tem uma boa formação nesse sentido. Isso é importante ter alguém que te ajude, porque o médico ele tem uma tendência a querer ser o administrador, né, e gerenciar o próprio negócio, algumas vezes sem ter o conhecimento. E você ter alguém, né, capacitado e que entende essa tua filosofia, porque também é importante, não basta ter a formação, né, vocês têm que ter o mesmo objetivo. E certamente vocês discutem isso tanto na questão dos investimentos relacionados à clínica, mas também de outros investimentos que você tem, né? Porque certamente você também tem outras áreas de investimento além da parte médica. Isso certo? Sim, Hoje é muito importante para o médico fazer um planejamento, né? Porque ele não vai poder exercer a profissão para sempre, né? Então você tem que ter um planejamento econômico através de outros investimentos que te deem retorno para você poder ter tranquilidade a hora que você puder parar de trabalhar, ter a segurança, né, de um rendimento que não dependa diretamente da tua profissão. Você conseguiu estabelecer isso? Estamos tentando, estamos tentando. É uma curiosidade, mas assim, né? A gente sempre quer ter uma tranquilidade e nem sempre é fácil, né? Sim. Porque a gente acaba tendo uma série, como você falou assim, investimento na própria infraestrutura, investimento em novas tecnologias, de você fazer um curso. Então, o médico,
com uma boa formação e que tenha competência, ele tende a ser bem remunerado, mas ele também tem um investimento muito grande. Então é importante de ter essa cautela, né? Sim. Essa prudência de pensar no futuro, numa aposentadoria, numa situação de repente que surge que te inviabilize de exercer a profissão, né? Eu sempre digo que o custo para ser um bom profissional, muitas vezes você não consegue contabilizar. Uhum. Porque você não é só o custo econômico, né? Você tem o custo das horas dedicadas que você tem e das horas que você, para fazer qualquer curso, você deixa de trabalhar também. Uhum. Você não é remunerado, né? Então, para nós médicos, sair para fazer um curso não é o custo do curso somente, Sim, exato. né? Você está abrindo mão de uma coisa para se dedicar a outra. E o Outro. tempo é finito, né? É Então finito. você não consegue jogar dentro assim desse contexto. E nós não Dessa... trabalhamos em escala, né? Exato, né? A gente é quase como uma sessão de artesanato. Você fazer Exato. uma consulta, uma cirurgia, né? Exatamente. Então envolve toda uma série de cuidados e também a recuperação. E você se ausentar realmente, você é perfeito quando faz esse tipo de comentário, que não é somente o investimento que você está fazendo para frente, mas também o que você deixa, umas vezes, de produzir. Eu percebo você, Nery, como uma pessoa que, eu falei no início, muito sensata em todas as suas decisões. Tá? Isso é um fato e eu acredito que seja unânime, assim, até no teu círculo de amizade e familiar. E eu percebo que você tem muita clareza em relação ao teu papel de esposo, de filho, de pai, de irmão, de neto, de sobrinho, porque todas as tuas relações você leva isso de uma maneira muito precisa, né? Respeitando as outras pessoas. Assim. Dentro da tua organização familiar, naturalmente o teu contato mais direto, pai, mãe, esposa, filhos. Mas mais alguém que assim que você fala, puxa, essa pessoa foi ou ainda será sempre muito importante na minha vida. Lembrando sempre, você falar de uma pessoa não quer dizer que as outras não sejam importantes, mas eu acho que é um momento de uma reflexão, assim. Se você sentir a vontade Sim. de falar, é claro. Eu vou voltar lá atrás, assim, sabe? A minha avó materna foi uma pessoa, assim, muito presente na minha vida. Né? Ela me deu um exemplo de religião, um exemplo de doação, um exemplo de um ser humano, assim, que abdicou da vida dela para cuidar dos outros. Né? Então, esse exemplo altruísta, assim, é algo que ela trouxe para a gente, né? Então, tem coisas assim que são muito importantes e que são alicerces na vida da gente, que é a gente conseguir entender o ser humano na sua essência. O que ele é realmente, quais são as necessidades básicas, né? E isso tudo está muito, assim, é uma linha muito tênue para você conseguir fazer essa análise, né? Com o passar dos anos, você consegue chegar à conclusão que o mais importante de tudo é você ter uma boa relação com as pessoas que são seus próximos, assim, essa relação familiar que você falou. Então, se você conseguir conduzir aquilo sem interesses, né, com carinho, com respeito, eu acho que é um dos grandes valores que a gente consegue ter na vida, né? Muito legal. Você falou do Rafael, dele estar trabalhando hoje na tua equipe. Eu acredito que essa fase de vida em que você está vivendo, né, de receber o teu filho como um colega dentro da tua equipe, né, que foi construída ao longo de 30 anos de atividade, também é uma coisa muito especial. Me conta assim, o teu momento atual, a tua vida, as tuas percepções e como você vê o teu momento, a tua reflexão de hoje. É um momento ímpar, né? Porque a gente não espera chegar nesse momento. É algo que você sempre planeja, desde que você leva teu filho pequeno para a escola, você imagina que ele vai se formar, vai terminar e vai trabalhar em algo. E ele fazer todo esse ciclo e vir trabalhar conosco, e eu acho que eu tive alguma influência nisso também para ele fazer essa área, né? Isso, olha, posso te dizer que é uma grande satisfação. Eu também tenho dois filhos, né? O Felipe e a Amanda, e nesse momento, né, que eles ainda estão iniciando, sem ser indecisão de uma carreira, o que eu falo para eles é que eles têm que fazer alguma coisa que eles se identifiquem, né? Claro que dentro da carreira médica era quase como um sacerdócio, né? Uma coisa familiar de seguir essa tradição. Eu, honestamente, eu não tenho essa ambição.
tá? Se eles tomarem a decisão de seguir uma carreira médica, ótimo, mas é uma satisfação grande, né, de você poder fazer isso, mas também são liberdades que muitas vezes ele deve ter que outros colegas não têm lá dentro da atividade, ou não, dentro da atividade da clínica. Ele não vai ficar bravo que eu vou falar isso, né? Mas esses dias ele estava atendendo e me chamou: pai, vem cá, me ajuda aqui. Eu falei: aqui eu não sou teu pai. Vai se habituar, né? Claro. Tem que se habituar. E você não é meu filho, você é o Dr. Rafael e eu sou o Dr. Neri. Mas eu não consigo, pai. Não, não eu sei. Então, muito legal isso, tá? Neri, assim, eu admiro muito a tua, como eu falei, a tua trajetória, a tua característica, o teu cuidado em tudo, nas palavras, né? Da maneira como você conduz muitas coisas. Te admiro e te considero um profissional de sucesso. muito obrigado. O objetivo principal dessa nossa conversa é justamente trazer essas informações de pessoas que conseguiram construir algo relevante, tá? Seja uma coisa pequena, uma coisa grande, mas que seja relevante, que seja significativo, principalmente em prol de outras pessoas, tá? Mas é muito difícil definir sucesso. Então eu gostaria de te perguntar, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é você poder ser exemplo para alguém, aonde essa pessoa possa te olhar, independente de que tipo de visão ela tenha, você trazer um exemplo positivo para uma outra pessoa, aonde você possa estar ajudando alguém de uma forma ou de outra, ou você possa estar atendendo profissionalmente e você ser exemplo para aquele jovem que quer se formar na área, né? Ou você ser exemplo para aquela pessoa que está na rua onde você conseguiu parar o carro para atravessar na faixa, um exemplo de educação, um exemplo de uma atenção, um exemplo de um cuidado, sabe? Para mim isso é o que é uma realização, e realização seria um sucesso. Perfeito. E se hoje você pudesse encontrar a tua avó, que foi muito importante na tua vida, o que você falaria para ela? Eu falaria o seguinte: vó, a sua bênção primeiro, que eu sempre pedia para ela, né? E muito obrigado por você ser essa pessoa que nos inspirou tanto, né? Eu acho que toda a tua família, né? Exatamente. Muito legal. Neri, te agradeço muito a nossa conversa, eu acho que isso com certeza vai servir de inspiração, né, para muitas pessoas. Outras tantas conseguirão te conhecer um pouco mais, né, esse teu lado de pai, o cuidado que você tem tanto com o Rafael quanto com o Lorenzo, né, que não está no dia a dia dentro da atividade, mas que eu sei que vocês têm um contato muito grande, ele na carreira dele, construindo, e também assim dentro dessa relação que você tem com os teus pais, né? Eu acho que isso é importante, sim, destacar, porque vocês convivem muito próximo, né? Quase que diariamente, né? Todos os dias, né? Assim, eu trouxe para mim a responsabilidade de cuidar deles, né? Então é algo assim que eu faço diariamente e com muito amor e me traz muita satisfação. Isso é uma família que é carinhosa, né? Sim. Um com os outros, são gentis uns com os outros Sim. e a gente percebe isso no dia a dia. Eu acho importante realmente que as pessoas que assistiram até agora, né? Essa nossa conversa, de poderem te conhecer um pouco mais do teu lado humano, não somente do profissional do Dr. Neri, né, que, como eu falei, é uma pessoa com muita credibilidade e uma competência profissional muito grande, mas de ver esse lado sensível, humano, familiar, né, de pai e filho e de todo esse contexto, tá? Então eu agradeço muito, tá, por me receber, nos receber, né, toda a equipe aqui na sua casa, tá? E eu espero que a nossa amizade também dure por muito tempo. Eu estarei sempre aprendendo muito contigo. Tá bem? Muito obrigado de coração. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Gente, para vocês que estão assistindo esse programa, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Evidentemente, nós sempre queremos evoluir, nós sempre queremos melhorar dentro de todas as esferas da nossa vida. Profissional, familiar, o cuidado com a própria saúde. E eu também quero melhorar. Então, se você gostou, se você não gostou, deixe o seu comentário, envie uma mensagem, acompanhe as nossas redes sociais e nós temos um projeto muito sólido, a gente quer cada vez mais expandir e trazer novas pessoas para levar esse tipo de informação para você dentro do nosso projeto Sucesso Além do Jaleco. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia. Não deixe
de compartilhar, de seguir o nosso canal, as nossas redes sociais e também de deixar o seu comentário. Um grande abraço e estarei esperando você no nosso próximo episódio do Sucesso Além do Jaleco.